O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um líder muito contraditório. Ele constantemente implementa políticas que vão contra seus próprios objetivos declarados. O exemplo perfeito disso é a forma como Trump tratou o BRICS, a organização liderada pelo Sul Global que agora representa a maioria do planeta. Trump vê o BRICS como uma grande ameaça à dominação global dos Estados Unidos, em especial, a supremacia do dólar americano como moeda de reserva mundial. Trump já ameaçou abertamente membros do BRICS para tentar impedir que busquem alternativas ao dólar americano. O BRICS foi criado para nos prejudicar. O BRICS foi criado para enfraquecer o nosso dólar e tirar o dólar como padrão, tirar ele desse posto. E tudo bem se eles quiserem jogar esse jogo, mas eu também sei jogar esse jogo. Então, qualquer um que estiver no BRICS vai receber uma taxa de 10%. Isso é imediato, senhor, ou sim, em breve, assim que eles adotarem algum comportamento? Bem, se forem membros do BRICS, pagarão uma tarifa de 10% só por isso. E não vão continuar membros por muito tempo. Mas, ironicamente, os ataques de Trump aos países do BRICS só fortaleceram o BRICS e incentivaram cada vez mais países do Sul Global a se juntarem ao grupo. Então, Trump tem atacado o Brasil e seu presidente, Lula da Silva, impondo tarifas de 50% ao Brasil. Isso só aproximou ainda mais o Brasil da China, e agora o presidente Lula está publicamente pedindo que cada vez mais países busquem alternativas ao dólar americano. Então, os ataques de Trump estão saindo pela culatra, e hoje vou falar sobre a situação na Índia, que é o yin do BRICS. Há anos, o governo dos Estados Unidos tem seguido uma estratégia de tentar se aliar à Índia contra a China, como parte de uma tentativa de dividir o BRICS para isolar Pequim. E a Índia estava gradualmente se aproximando dos Estados Unidos, mas agora Donald Trump tem atacado a Índia, e Trump impôs tarifas de 50% sobre a Índia, que é uma das taxas tarifárias mais altas do mundo inteiro. Agora, Trump é muito arrogante, e ele acha que a Índia não tem outra opção a não ser aceitar tudo que os Estados Unidos querem. Mas estamos em um mundo cada vez mais multipolar, e a Índia sim tem outras opções. E imediatamente, em resposta às tarifas muito agressivas de Trump, o que a Índia fez? Ela estendeu um ramo de oliveira para a China, e agora Nova Delhi e Pequim vêm melhorando suas relações. Então, Trump está na verdade aproximando Índia e China, o que, de novo, é exatamente o oposto da estratégia que o governo dos Estados Unidos vem perseguindo há mais de uma década. E o próprio Trump, durante seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, de 2017 a 2021, também tentou afastar a Índia do BRICS para melhorar as relações com o país. E os think tanks neoconservadores linha dura em Washington têm dito de forma muito clara que Índia e Estados Unidos precisam trabalhar juntos para combater a China. Os Estados Unidos conseguiram até mesmo trazer a Índia para o chamado Diálogo de Segurança Quadrilateral, que é um grupo formado por Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. E era de conhecimento geral que os Estados Unidos reuniram esse grupo conhecido como Quad justamente para tentar isolar e enfraquecer a China na região do Pacífico. Mas as tarifas do Trump estão desfazendo todos esses esforços. Então hoje eu vou explicar as complexas relações geopolíticas entre os Estados Unidos e a Índia, Índia e China, Índia e Rússia, e as relações dentro do próprio BRICS. Mas antes de fazer isso, quero explicar o que eu acho que o Trump está tentando fazer com essas tarifas massivas de 50% que ele impôs à Índia. Agora, inicialmente o Trump ameaçou tarifas de 25% sobre a Índia, e depois impôs mais 25%,
alegando que era porque a Índia está comprando petróleo da Rússia. E ele deu à Índia 20 dias para chegar a um acordo com os Estados Unidos para evitar essas tarifas de 50%. Então, de forma bizarra, o governo Trump ameaçou impor ainda mais tarifas e possivelmente sanções à Índia se as conversas de Trump com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que estão sendo realizadas no Alasca, não fossem bem-sucedidas. Então, o que está acontecendo aqui? Que papel a Rússia desempenha nisso? Sinceramente, acho que o Trump está usando as compras de petróleo da Índia da Rússia como desculpa. Isso não tem realmente a ver com a Rússia. Trump quer justificar tarifas altíssimas sobre a Índia para forçar o país a sentar à mesa de negociações e assinar um acordo injusto que beneficia os Estados Unidos às custas da Índia. Foi isso que os Estados Unidos fizeram com a Europa. A União Europeia concordou em assinar um acordo com os Estados Unidos no qual a UE aceitou tarifas de 15% dos Estados Unidos sobre as exportações europeias para os Estados Unidos, enquanto a UE não imporá nenhuma tarifa sobre produtos americanos. Então, esse é um acordo extremamente injusto que beneficia os Estados Unidos às custas da Europa. E o Trump acha que pode forçar a Índia a fazer exatamente a mesma coisa. Mas a política externa da Índia é muito mais independente do que a da Europa. Agora, é verdade que a Índia se tornou uma grande compradora de petróleo russo, e isso é algo realmente novo. Isso é um resultado da guerra na Ucrânia. Depois de 2022, a Europa começou a boicotar o petróleo russo. Então, em vez disso, a Rússia ofereceu vender petróleo para a Índia com desconto. Então a Índia disse, e sim, obviamente vamos aceitar seu petróleo com desconto. E em 2023, em apenas um ano, a Índia passou de importar quase nenhum petróleo da Rússia para ser a maior importadora de petróleo russo em 2023, seguida pela China em segundo lugar. No entanto, em 2024, a China ultrapassou a Índia como principal importadora de petróleo russo. Então, juntas, China e Índia são de longe as duas maiores importadoras de petróleo russo atualmente. A China também é o principal parceiro comercial da Rússia e é o maior mercado para as exportações russas, importando o dobro do que a Índia, que fica em segundo lugar como o segundo maior mercado para as exportações russas. Isso levou pessoas a questionarem Trump e espera aí, se você coloca tarifas de 25% na Índia por comprar petróleo da Rússia, por que não faz o mesmo com a China? Por que Trump não está colocando tarifas de 25% sobre a China, já que a China agora compra ainda mais petróleo da Rússia do que a Índia? E a resposta para essa pergunta é que isso na verdade não tem a ver com a Rússia. Isso faz parte simplesmente da estratégia de Trump de colocar máxima pressão sobre a Índia para forçá-la a assinar um acordo comercial com os Estados Unidos. Aliás, também devo destacar que é profundamente hipócrita os países ocidentais criticarem a Índia por comprar petróleo russo, porque você sabe quem são alguns dos maiores compradores de urânio e plutônio enriquecidos da Rússia. Eles incluem os Estados Unidos, a Alemanha e a França. Eles precisam desse urânio e plutônio russos para a indústria de energia nuclear deles. Então eles criticam a Índia, mas estão fazendo a mesma coisa. Na verdade, o que é ainda mais hipócrita é que a Índia se tornou o maior exportador de combustível para a Europa. E de onde vem esse combustível? Vem da Rússia. Isso foi noticiado pela Bloomberg em 2023. A matéria destacou que, à medida que a Índia se tornou o maior comprador de petróleo bruto russo naquele ano, em 2023, a Índia estava refinando, processando esse petróleo bruto e depois exportando a combustível limpo, entre aspas, para a Europa, mas que vinha da Rússia. Então,
Isso foi uma violação indireta do próprio embargo de petróleo da Europa contra a Rússia. Então, claramente, os países ocidentais são muito hipócritas, e o ponto que quero destacar aqui é que isso não tem realmente a ver com a Rússia. O motivo pelo qual Trump está impondo essas tarifas altas à Índia não é, de fato, porque a Índia está comprando petróleo da Rússia. Essa é só a desculpa que Trump está usando. O que realmente preocupa Trump aqui é o grande superávit comercial que a Índia tem com os Estados Unidos, que vem crescendo nos últimos anos. O oposto do superávit comercial da Índia é o déficit comercial dos Estados Unidos, e Trump vê déficits comerciais como algo ruim, e ele quer reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Então está usando a ameaça de tarifas sobre a Índia para forçá-la a assinar algum tipo de acordo. Na verdade, o assessor de comércio de Trump, Peter Navarro, foi questionado sobre isso, por que Trump não está impondo tarifas à China por comprar petróleo da Rússia, e a resposta dele foi a seguinte: nós já temos mais de 50% de tarifas sobre a China, então não queremos chegar a um ponto em que realmente prejudiquemos a nós mesmos. Esse foi um comentário muito revelador porque deixou claro que o governo Trump entende que, se continuar aumentando as tarifas sobre a China, isso pode acabar tendo um efeito contrário e prejudicando a economia dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos importam algumas tecnologias importantes da China que não conseguem importar de nenhum outro país, ao contrário do que acontece com a Índia. É importante observar as diferenças significativas entre o comércio dos Estados Unidos com a China e o comércio dos Estados Unidos com a Índia. Em 2024, o comércio dos Estados Unidos com a China foi de 659 bilhões de dólares. Esse valor foi 3 vezes maior do que o comércio dos Estados Unidos com a Índia no mesmo ano, que foi de 212 bilhões de dólares. E se você olhar para os produtos específicos que a China exporta para os Estados Unidos, dá para ver como os Estados Unidos são muito mais dependentes do comércio com a China do que com a Índia. Os principais produtos que a China exporta para os Estados Unidos incluem celulares, computadores, baterias, semicondutores, além de muitas outras tecnologias, máquinas e peças de máquinas. Os Estados Unidos não conseguem substituir esses produtos por outros fabricados em outro lugar. A China é a superpotência mundial da manufatura. Então ela tem muita influência nas negociações com o governo Trump. Além disso, a China respondeu às tarifas, sanções e restrições de exportação agressivas dos Estados Unidos com suas próprias restrições de exportação. Assim, a China impediu que terras raras fossem exportadas para os Estados Unidos. Ímãs de terras raras são muito importantes para tecnologias avançadas e equipamentos militares. Isso causou danos significativos à economia dos Estados Unidos, e essa é uma carta importante que a China pode usar em suas negociações comerciais com os Estados Unidos. Por isso, o conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, alertou que não queremos nos prejudicar. Isso foi um reconhecimento implícito de que a China tem uma influência significativa nessas negociações. O comércio dos Estados Unidos com a Índia é bem diferente. Se você olhar o que a Índia exporta, não é tão estratégico quanto o que a China exporta, e pode ser substituído. A maior exportação indiana para os Estados Unidos são produtos farmacêuticos, remédios, medicamentos genéricos, mais baratos que os produzidos pelos monopólios farmacêuticos dos Estados Unidos. Medicamentos indianos beneficiam consumidores dos Estados Unidos. Trump protege monopólios corporativos dos Estados Unidos, então o país não se preocupa em perder acesso a medicamentos baratos da Índia. Diamantes são outra exportação indiana, mas os Estados Unidos podem obtê-los de outros países. A Índia exporta alguns eletrônicos, alguns produtos de telecomunicações e celulares para os Estados Unidos, mas nem de longe na mesma quantidade que a China, e eles não são tão tecnologicamente
avançados quanto os da China. É por isso que a Índia não tem tanto poder de barganha em suas negociações comerciais com os Estados Unidos quanto a China. Além disso, os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Índia e o maior mercado para as exportações indianas. Em 2022, quase 18% das exportações indianas foram para os Estados Unidos. Então, Trump está apostando na ideia de que os Estados Unidos têm toda essa influência sobre a Índia e que ele pode forçar Nova Delhi a assinar um acordo comercial que beneficie os Estados Unidos às custas da Índia. No entanto, embora a Índia talvez não tenha o mesmo poder econômico que a China, ela tem algumas cartas políticas que pode usar nessas negociações. E uma dessas cartas é que a Índia pode melhorar relações com a China como recado aos Estados Unidos, dizendo: beleza, se querem nos pressionar para dividir o BRICS, vamos fortalecer a unidade do BRICS. E é exatamente isso que está acontecendo. Índia e China vêm melhorando suas relações, especialmente depois que Trump anunciou inicialmente essas ameaças de tarifas para países do mundo todo em abril. Na verdade, a China anunciou em agosto que enviaria seu ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, para a Índia pela primeira vez em 3 anos, o que foi um grande avanço diplomático. A Índia também vem analisando propostas para incentivar investimentos da China, especialmente de empresas chinesas de tecnologia, porque quer melhorar sua capacidade de manufatura, subir na cadeia global de valor e trazer empresas chinesas para incentivar a transferência de tecnologia e ajudá-la nesse processo. E isso aconteceu após outro grande avanço diplomático em outubro de 2024, quando China e Índia realizaram suas primeiras conversas formais em 5 anos para resolver uma disputa de fronteira que resultou em violência em 2020. E esse avanço diplomático em 2024 só foi possível graças à cúpula do BRICS, que aconteceu na cidade russa de Kazan, e houve relatos de que a Rússia vinha trabalhando para tentar aproximar China e Índia, já que a Rússia tem boas relações tanto com a Índia quanto com a China. Então, a Rússia estava desempenhando o papel de mediadora para aproximá-los e incentivar mais unidade dentro do BRICS. E agora, os ataques econômicos descarados de Trump contra a Índia só estão incentivando ainda mais Nova Delhi a melhorar suas relações com Pequim e fortalecer a unidade dentro do BRICS. E isso também é o que vem acontecendo em outras regiões do mundo, como, por exemplo, o Sudeste Asiático. Os Estados Unidos têm tentado melhorar suas relações com o Vietnã para tentar se aliar ao Vietnã contra a China, mas o Vietnã disse não, assim como a Índia. O Vietnã diz que somos um país independente com nossa própria política externa não alinhada, e a China reconheceu que isso é uma oportunidade para melhorar as relações. Então, imediatamente depois que Trump anunciou tarifas massivas sobre o Vietnã em abril, o que aconteceu? O presidente da China, Xi Jinping, visitou o Vietnã e assinou 45 acordos com o país, aprofundando as relações. Depois, em julho, Vietnã e China se encontraram novamente e assinaram mais acordos para aprofundar seus laços econômicos, e essa reunião aconteceu na cúpula do BRICS de 2025, no Brasil. Essa foi a primeira cúpula do BRICS que contou com o Vietnã como novo país parceiro. A partir de junho de 2025, o Vietnã também faz parte do BRICS. Então, tudo isso mostra como o BRICS está unindo os países do sul global enquanto o Império dos Estados Unidos tenta dividir para conquistar. Estratégias imperialistas em Washington vêm tentando há anos dividir China e Rússia, dividir Vietnã e China, dividir Índia e China. Mas o que Trump está fazendo com esses ataques agressivos a países ao redor do mundo, com suas tarifas,
com sua interferência, na verdade está aproximando todos esses países e fortalecendo o BRICS como uma plataforma para o Sul global, que representa a maioria da população mundial. Eles são a maioria global.